Se você sente que não tá tendo um desempenho muito legal na escola, tá tirando muita nota baixa, tem muita coisa para estudar e entregar, mas não sabe por onde começar? Ou você é daquele tipo de pessoa que estuda, mas não consegue tirar notas boas? Amiga, calma que no vídeo de hoje eu vou te ensinar como tirar notas boas e melhorar a sua média tanto na escola ou na faculdade. Oi gente, eu sou a Lê e nesse vídeo eu vou compartilhar as melhores dicas que funcionaram comigo para eu ser uma aluna nota 10. Então chega de enrolação e bora para as dicas. Primeira dica, separe um momento do dia só para estudar. Eu sei que cada um tem sua rotina e tem pessoas que trabalham e estudam e não tem tempo para estudar todos os dias, mas se você puder tentar todos os dias estudar pelo menos por 25 minutos, gente. O que é 25 minutos, né? Então, se você puder todos os dias tirar um momento do seu tempo para estudar, eu recomendo muito, porque assim evita de você acumular conteúdo. E assim você não tem tanto conteúdo para estudar um dia antes da prova. Mas se caso em dia de semana realmente não dá, tira um dia do seu final de semana para estudar. Não tô dizendo para você estudar o dia inteiro, tá? Tira só um momento, sei lá, a sua tarde, a sua noite, vê aí na sua rotina qual dia é melhor. Aproveite esse dia para estudar. Toda semana, tira um dia da sua semana para estudar. Assim você vai evitar de acumular assunto e um dia antes da prova você não fica tão perdida. E tenta estudar toda a vida nesse mesmo horário, porque assim o seu cérebro vai se acostumando e isso vai virando uma rotina. E isso vai ficando mais fácil para você, você já vai se acostumando com isso. Segunda dica, planejamento semanal. Eu sempre falo no canal sobre planejamento. E é muito importante a gente se planejar, gente. Porque se a gente não se planeja, a gente se perde e acaba fazendo às vezes coisas que dava para fazer depois e acaba se esquecendo de fazer o que é prioridade. Então o planejamento ele vai te ajudar a fazer o que é importante e assim você não vai se sentir tão perdida para estudar. Então organize a sua semana. Todo final de semana é recomendável você organizar a sua semana, fazer um planejamento conforme a demanda da sua escola ou da faculdade. Então assim, se você essa semana tem que entregar um trabalho e semana que vem você tem uma prova, você vai focar no trabalho ou na prova? Tenho certeza que você vai focar no trabalho. Então vai olhando o que as pessoas estão pedindo, se tem atividade para entregar tal dia, se organiza para focar naquela atividade, foque nos que tem um prazo menor e os que tem um prazo maior você vai se organizando para outra semana, enfim, foca os que tem menor prazo. Eu tenho certeza que você vai conseguir ter um norte de que disciplina estudar e assim você não vai se sentir tão perdido durante a semana. Então você pode usar planner, agenda, o Google Calendário, você que escolhe. Se você não tiver planner, tá tudo bem, tá? Pode usar um caderno mesmo. Eu mesmo uso um caderno ou às vezes o Notion mesmo. O importante é você se organizar. Terceira dica, descubra seu método de aprendizado. Eu vejo muito na internet as pessoas dizendo: estude por resumo, estude por fichamento. E tem pessoas que fazem e não vê diferença. Então assim, tente métodos de estudo e vê se dá certo com você. Se você já tentou resumo, talvez o fichamento dê certo. Ou se você tentou o resumo, o fichamento e você viu que não aprendeu muito, tenta o mapa mental, talvez você seja mais visual. E se você for uma pessoa audiovisual, talvez você se dê bem mais com videoaula. Eu mesmo, quando eu não estou entendendo um assunto na faculdade, ou quando eu não entendi um assunto na escola, eu costumava, quando chegava em casa, assistir videoaula. Até hoje eu faço isso. E as videoaulas me ajudam muito, porque às vezes o professor explica de uma maneira e na videoaula o professor explica de outra maneira, que faz eu entender mais rápido. Então, vai tentando métodos de estudo, assiste videoaula. Se você gosta de anotar, anota. Não precisa fazer um resumo bonito, perfeito. O importante é anotar, é fazer do jeito que você acha melhor. E isso é com o tempo, tá? Você vai descobrindo qual método você se dá mais bem, se é o resumo, se é o fichamento, se às vezes é só colocar palavras-chave mesmo, ou fazer, como eu disse, um mapa mental, se você gosta de ficar fazendo setinhas. Então vai tentando e também vai acontecer de depender de cada disciplina. Tem disciplina que você vai achar melhor fazer um resumo. Tem disciplina que você vai fazer só umas anotaçãozinhas. E tem disciplina que você só vai assistir uma videoaula. Então isso depende muito
disciplina também. Mas sempre vai tentando métodos de estudo e ver qual você se dá mais bem. Quarta dica, pesquise o conteúdo. Então, antes de começar a estudar, é interessante você pegar os materiais, né? Então, começa a pesquisar artigos. Se você estuda faculdade, os artigos é muito bom. Então, pesquise artigos que tem a ver com aquele assunto. Videoaulas, como eu disse. Tem no Pinterest também alguns resumos de conteúdos. Então, pesquisa também esses resumos. Pode te ajudar na hora de estudar. Materiais em PDF, que às vezes também tem no Google. Então, pesquisa bastante, que isso vai te ajudar a ter uma base. E quando você for estudar, você já vai estar entendendo bastante coisa. Então, vai te ajudar a entender mais rápido o assunto. Quinta dica, foque em uma disciplina por vez. Evita ficar estudando várias disciplinas ao mesmo tempo. Por exemplo, você tem que estudar matemática e português. São disciplinas totalmente diferentes, né? Eu acabo vendo também que tem pessoas que acabam estudando tudo ao mesmo tempo. Tipo, tá estudando um pouco matemática e vai para português, aí depois vai para matemática de novo. Aí às vezes vai para história. E isso não é legal, porque você vai misturar os assuntos e no fim pode ser que você não aprenda tanto. Porque você tá misturando vários assuntos ao mesmo tempo. Se você tem que estudar português e matemática, estuda primeiro matemática, se você tem mais dificuldade em matemática. Aí depois que você terminou de estudar matemática, dá uma descansada, né? Para o cérebro relaxar um pouco. E aí você vai para português, mas não tenta fazer duas coisas ao mesmo tempo, porque isso vai, ao invés de ajudar, vai piorar os seus estudos. Sexta dica, crie questões. As questões são muito importantes para você saber aonde você ainda não está entendendo o assunto e qual parte do assunto você já entendeu. Então, assim, depois que você estudar, crie questões e responda sem olhar o material, tá? Porque se você olhar o material vai ficar muito mais fácil e assim você tá enganando a si mesmo, né? Você às vezes nem entendeu o assunto, mas você deu uma olhada no material, você já se lembrou. Então, não faça isso. Não olhe o material. Então, é recomendável você estudar primeiro. Aí, depois você faz as questões sem olhar o material. Se você não conseguiu responder uma questão, deixa ela em branco. Tenta responder, mas se não deu certo mesmo, você não lembra nada, deixa ela em branco. Aí depois que você terminar de responder todas as questões, aí você olha o material e vê aonde você ainda não tem tanto domínio. E o interessante de você não olhar o material é porque na prova você não vai poder olhar, né? Então isso é meio que uma prova para você. Sétima dica, foque no erro. Eu falei um pouco na sexta dica, mas é importante você focar no erro, porque é como eu falei durante o vídeo, se você foca no que você tem facilidade ou que você já aprendeu, você tá meio que perdendo o seu tempo, né? Porque você já entendeu o assunto. Focar onde você errou é importante porque assim você vai saber aonde você precisa estudar mais, que ponto ainda você não tá entendendo do assunto. Então foca no que você ainda tá errando. Assim você está determinando o seu tempo na parte que ainda tem dificuldade. E volta nesses pontos até você entender o assunto. O segredo aqui é a repetição. Quanto mais você vai fazendo questões, mais você vai memorizando as partes que você está errando. Oitava dica, explique o conteúdo para outra pessoa. É muito importante você explicar tanto para si mesma, mas também explicar para outra pessoa. Por quê? Quando você explica para outra pessoa, você vai estar explicando para ela de uma maneira que você entendeu e uma maneira que ela possa entender. Uma melhor amiga minha até falou assim, que ela entende bem mais o conteúdo quando ela está explicando para outra pessoa, tanto para trabalho quanto para prova. Então, ela sempre tenta, quando estamos juntas, ela sempre tenta explicar o assunto para mim. E isso ajuda muito ela na hora da prova, porque ela se lembra do que ela estava explicando para mim e às vezes até do que eu falei, de acordo com o que eu entendi e o que ela explicou. Então, explicar para o outro é importante porque assim você vai vendo onde você tem dificuldade para explicar ainda, o que é que você entendeu, porque quanto mais você explica com suas palavras, mais você está mostrando ao seu cérebro que você está entendendo o assunto. Então, se no momento você está estudando sozinha ou não tem tantos amigos para fazer isso, então explica para si mesma, ou às vezes é até um assunto assim que não dá para explicar para outra pessoa, então só explique para si mesma. Por exemplo, eu estudo administração, então tem muito cálculo, então é meio difícil até para explicar para alguém, então eu explico para mim mesma quando é assuntos
de cálculo. Então dá certo também você explicar para si mesma. Nona dica: tenha pessoa ao seu redor que te inspire a estudar. Hoje em dia muita gente fala isso, né? Mas você sabia que as 5 pessoas que você mais convive, elas te influenciam? Tente no ambiente da faculdade ou da escola estar ao redor de pessoas que gostam de estudar, porque assim, quando você não tiver a fim de estudar, e assim ela vai te incentivar a estudar também. Tenha mais cuidado com as pessoas ao seu redor. Eu tenho até um exemplo para vocês, quando eu não tô com vontade de estudar, sendo bem sincera, que também tem dias, né? Mas tem vezes que eu não tô com vontade de estudar. Mas só pelo simples fato de ver minha amiga, eu saber que ela tá estudando, isso me dá uma motivação também para estudar. E às vezes também acontece de quando eu não tô com vontade de ir para a faculdade, um amigo meu ou uma amiga minha, ela quer ir para a faculdade. E o que acontece? Eu vou também. Então é importante você ter amizades que te inspirem a estudar. Isso é meio que uma troca, né? Quando você não tá afim de estudar, a outra pessoa vai lá e te inspira. Quando você tá com vontade de estudar e o outro não quer, você inspira a outra pessoa, e isso vai te ajudando a ter motivação a estudar mesmo quando você não quer. Mas se caso, como eu falei, se você é uma pessoa que não tem tantas amizades, que isso também acontece na escola ou na faculdade, né? Você pode também, em casa, estudar study vlog. Nossa, é muito bom study vlog. Eu não sei se vocês já assistiram, mas é muito bom. Quando eu não tô muito motivada para estudar, eu gosto de assistir vídeos no YouTube mesmo de study vlog, vendo pessoas estudando. E se caso você tem notebook, você pode colocar no seu celular o study vlog e estudar também, sabe? Meio que vocês duas estão estudando juntas, sabe? Então pesquise study vlog, assista antes ou até mesmo durante, enquanto você está estudando, porque isso pode também te inspirar a estudar, a querer estudar também. 10ª dica: converse com alunos que já tiveram o mesmo professor. Essa dica, eu e meus amigos normalmente fazemos isso muito na faculdade, que é perguntar aos outros alunos que já estudaram com aquele professor como ele é. Tipo, ele gosta de escrever no quadro, ele gosta de slides, como é o método de estudo dele, como ele cobra nas provas. Então é interessante você perguntar para outros alunos, porque assim você já vai ter uma noção do que é que ele passa, de atividades, como é os trabalhos dele. Assim você não vai ser pega de surpresa, né, digamos assim. Então é interessante você conversar com outros alunos, para assim você saber como ele é, e até na hora da prova você saber como estudar para aquela prova dele. Mas essa dica não vai só para a faculdade não, tá? Dá para você fazer também na escola. Assim você se prepara melhor e estuda o que realmente importa. Beleza, você já anotou as dicas, né? Eu espero que tenha anotado. Mas se você quiser ir além e aprender mais sobre estudos, clica nesse vídeo aqui do lado. Lá eu compartilhei dicas extras que mudaram completamente a minha forma de estudar. E eu trouxe um truque bem legal também, que me ajuda na hora que eu tô estudando. Então, sério, tá muito imperdível. Eu recomendo você assistir. Então esse foi o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!